O pessoal está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Depois de alguns dias, de novo, né? Eu estou aqui gravando esse vídeo. Então hoje eu queria falar para vocês de algumas coisas que eu tenho observado ultimamente, né? Eu tinha falado no último vídeo de como você viver aquilo que você sonha, daquilo que você deseja para sua vida, e em algum momento essa coisa vai se materializar. Então, hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre alguns tipos de música que a gente escuta e que faz a gente perder toda essa frequência que a gente está se alinhando. E isso faz com que a gente perca a, não vou dizer a fé, que a gente perca a nossa frequência, o nosso chamado, né? Tipo, faz com que a gente saia daquela frequência que a gente quer viver, né? Então, até mesmo músicas que são religiosas. Eu estava observando ontem eu amanheci com aquela música Renova-me, Senhor e tal. E daí eu estava prestando atenção naquela música, né? Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Cara, será mesmo? Será mesmo que tudo dentro de você precisa ser mudado? Deus fez você errado? Não, não fez você errado. Deus fez você à imagem e semelhança dele. Então, a partir do momento que você fala, tudo dentro de mim precisa ser mudado, cara, isso na verdade soa com que, Senhor, eu não gostei da versão que o Senhor fez de mim e eu preciso que o Senhor mude, né? Ah, mas na música está dizendo que são pecados, são coisas. Não, cara. Pecado é uma coisa que você mesmo fez. Não foi Deus que fez. E se o pecado precisa ser mudado, na verdade você está pedindo para que Deus não te deixe pecar. E não é assim que funciona. Na verdade, quando você comete atos que possam te trazer traumas, que pecado nada mais é que uma coisa que te afasta da presença, que te afasta daquilo que você quer, né? Quando Deus dá para nós a direção, as diretrizes, as coisas, na verdade Ele só está dizendo, não faça isso, porque as consequências de fazer isso vai te deixar marca. E essas marcas que você fez, das coisas que você fez, que estão marcados em você, a partir do momento que você realizou elas, você já não vai mais poder desrealizar, porque a marca que você faz do rolê errado que você faz, a consequência daquilo que você faz, vai vir para você. Então, se a consequência vai te deixar um trauma, vai te deixar triste, vai te deixar alegre, vai te deixar feliz, isso é você quem vai lidar com isso. Então, a partir do momento que você tem ali a sua consequência em você, você realizou um ato que talvez foi prazeroso, beleza, é o seu prazer. Mas o que isso traz de culpa, de trauma, de pensamento perante você e você, né? Porque muitas vezes a gente pergunta, quem é você? Você não sabe dizer, você sabe falar, eu sou um cara que gosta de carro, eu sou um cara que gosta de falar, sou um cara que é introvertido, enfim, isso não é você, isso é sobre você, as coisas que você gosta de fazer para se sentir com alguém, mas aquilo que quem você é de fato é só você e você que sabe. Como se você tirasse a máscara quando você está no seu pensamento, né? Porque é aquela situação. Se você fez uma coisa errada, aquilo te deixou uma marca. E a partir do momento que essa marca está em você, você pode externar ela para fora, você pode falar com alguém, mas a consequência daquilo vai te deixar para sempre ligado a uma situação, né? Quando, por exemplo, Deus fala para a gente, por exemplo, não cobiçar a mulher do próximo,
Deus está falando, cara, é perigoso você fazer isso. Que se você fazer isso, você pode, por exemplo, cometer um adultério, e esse adultério pode te impedir de conquistar algumas coisas. Você pode, por exemplo, ser assassinado pelo marido da outra mulher. Você pode N coisas. Então, é na verdade uma proteção divina, os 10 mandamentos, digamos assim. Todos os 10 mandamentos, com exceção do primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o resto é tudo proteção. Até o primeiro, porque se você não ama a Deus sobre todas as coisas, você vai começar a adorar falsos deuses, você vai fazer coisas que talvez moralmente não sejam a coisa correta, e isso tudo vai te deixar marcas. E essas marcas vão te impedir de conquistar aquilo que tanto você sonha, né? Porque quando, voltando a falar da música lá, tudo que há dentro de mim precisa ser mudado? Será mesmo? De novo essa pergunta. Porque, cara, é, tudo que tem dentro de você, Deus colocou ali dentro. Então, todas as coisas que você fez até agora, era talvez por falta de informação, era talvez por falta de fé, era talvez porque não sabia como funcionavam as coisas. Então, por exemplo, se você quer parar de ter pensamentos intrusivos, você precisa colocar músicas que te deixam menos agitado. Se você quer construir um relacionamento saudável, você não vai ouvir sertanejo que fala de traição, que fala de pegação, muito menos funk, que é sexo toda hora. É, essa palavra nem deve falar no YouTube, mas se você quer fazer o ato libidinoso, você deve parar de ouvir essas coisas. Ou ouvir, no caso de você fazer sem compromisso, sem consequência de nada. Você ouve, você faz, só que a sua frequência vai ficando cada vez mais baixa. Os seus relacionamentos não são relacionamentos com pessoas que possam te completar. Então tudo isso faz com que você acabe ficando, no final de tudo, triste, monótono, acaba deixando as oportunidades passar porque estava curtindo outras coisas. Então, quando a gente fala, né, quando a gente fala em tudo ser mudado, a gente está falando em tudo mesmo. E esse é o poder das músicas, principalmente o cuidado que a gente tem que ter em relação a isso. A gente precisa saber o que a letra fala, o que a palavra fala, o que o som fala também, porque as vibrações despertam em nós algum despertam em nós várias coisas, né? Por exemplo, elas podem moldar o nosso pensamento através das vibrações. O nosso cérebro, quando a gente vai medir, a gente fala onda cerebral. Onda cerebral, o som é uma onda, então tudo é onda, né? Tudo vibra. E se vibra é onda. Então a gente tem essa questão de você saber analisar, você saber ver, saber real o significado daquilo, né? Tem outras músicas mesmo, né? Que a gente, eu tava falando com a minha esposa, tem algumas músicas que parecem, principalmente em algumas músicas católicas ali que eu tava ouvindo, né? Que é do meu meio ali, né? Hoje em dia eu não pratico mais a religião católica, nenhuma outra instituição, mas eu sou cristão. E uma das coisas que eu mais vejo em algumas bandas é o pessoal é tão melancólico, tão melancoso, que parece que quer fazer amor com Cristo, cara. Não, algumas letras assim que eu falo, não acredito que eu estou ouvindo isso. Parece que a pessoa está querendo fazer, fazer ato libidinoso com o Criador. Não é possível, velho, porque é absurdo o que eles colocam nas letras das músicas. Então eu fico vendo assim que cada vez mais tem esse tipo de coisa, que as pessoas não se tocam que a música, por exemplo, a música feita para Deus, que é uma oração,
deve ser feito de maneira honrosa, de maneira com que enalteça o nosso Criador, a maneira com que as coisas, Deus cresce e a gente fica aqui, velho, diminuído aqui, ó, tranquilinho, porque Deus é grandioso, nós somos obra da criação dele. Então a gente tem que adorá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa fé, e tudo isso faz com que a gente, de alguma maneira, ganhe créditos. Não, é muito complicado dizer isso, né, que a gente ganha crédito por adorar a Deus. Mas a gente reza para que Deus esteja sempre conosco, e Ele está, né? Mas muitas vezes a gente entende com que eu vou orar para Deus para que Deus esteja comigo sempre, que Ele sempre está. Na verdade, o orar para Deus, o orar com Deus, é na verdade para que você se aproxime de Deus. E esse tem que ser o objetivo, se aproximar de Deus, porque as nossas concupiscências faz com que a gente se afaste de Deus, e assim a gente vai cada vez mais achando que Deus nos abandonou, que tudo dentro de nós precisa ser mudado. Na verdade, são as nossas atitudes que têm que ser mudadas, para que a gente possa cada vez mais se aproximar de Deus, estar com Deus, fazer a vontade de Deus, e assim as coisas vão cooperar para que seja realizado. Porque muitas coisas que a gente faz na vida, a gente faz achando que vai ganhar um crédito e tal, mas não, a gente tem que fazer isso puro do nosso coração, porque é da nossa natureza construir algo bom. Porque Deus criou todas as coisas bom. Então é do homem, porque o homem é criado em imagem e semelhança de Deus, construir coisas boas. Porém, pelas influências que a gente tem hoje em dia, a gente acaba sendo influenciado para o mal. E todas as coisas que a gente faz é feito no mal. A gente às vezes não cumpre lei, às vezes a gente dá o jeitinho, às vezes a gente faz tudo aquilo que muitas vezes afasta a gente da presença de Deus. Então, a mensagem desse vídeo de hoje é: calma, nem tudo precisa ser mudado, né? Nem tudo Deus vai mudar em você. Ele tem o poder para fazer isso, mas ele não vai, porque ele já te criou assim. É como se você estivesse pedindo para cancela, destrói e faz de novo. Mas na verdade é você, a partir do momento que você se aproxima de Deus, as coisas que você tem que mudar serão apresentadas a você. Gostos, atitudes, tudo isso vai ser apresentado a você. E você vai escolher entre mudar e não mudar, continuar ou mudar. Porque Deus te escolheu contando com a sua burrice. Então, se você é burro o suficiente para permanecer do mesmo jeito que você era quando encontrou a Deus, Deus já contava com isso. Mas lá na frente, você vai caminhar um longo período até você ter maturidade suficiente para entender que algumas coisas precisam ser mudadas e deve ser principalmente tomadas atitudes suas. Você tem que mudar para que você se aproxime mais de Deus. Entendeu? Então, a partir do momento que você se aproxima de Deus, as coisas erradas que você faz vêm até você. E assim você decide entre mudar ou não mudar. Deus sempre está com você. Mas a partir do momento que você se aproxima mais, chega até você aquela questão: eu mudo ou não mudo? Tá bom? Então, pro vídeo de hoje é só isso. Isso estava me incomodando desde cedo, então peguei o celular e já comecei a gravar isso aqui. E beleza, pessoal, até a próxima.